Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Bom é louvar ao Senhor, bom é estar na presença do nosso Deus. Vocês estão felizes por estarem aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus. Obrigada aí você que está em casa também pela sua presença. Seja bem-vindo no meio de nós. Essa é a Igreja Batista Nova Esperança, bairro da Penha, comunidade da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Se você é a primeira vez que está conosco, ainda não faz parte da nossa família YouTube, se inscreva aí no canal, que você possa participar com a gente em todos os nossos eventos, programações, que seja bênção para a sua vida, assim como esse ministério é para as nossas vidas, amém? Queria convidar a igreja a ficar de pé. Você que está em casa também, se puder, feche seus olhos aí, se concentre em Deus. O Senhor está aqui e está aí também através desse celular, dessa TV. Deus está movendo nessa noite, amém? Deus tem maravilhas para as nossas vidas. Então feche seus olhos, concentre-se no Pai, concentre-se no Senhor, aquele que está nesse lugar, aquele que antes de você chegar já estava aqui preparando esse encontro para com você. Preste muita atenção no que Deus tem para o seu coração nessa noite. Adore a Ele, exalte a Ele. Tivemos uma semana aí corrida, trabalhosa. Muitas vezes, às vezes não temos tempo, né? Às vezes de dar uma parada, de relaxar, de descansar, de meditar na presença, ouvir a voz do Senhor. Então, aproveite esse momento agora que você tem aqui na casa do Senhor, para se concentrar no Pai, para adorar ao seu nome, para bendizer, para agradecer por tudo que Ele fez por você nessa semana, tudo que você viveu, tudo que você passou, tudo que Ele te livrou, tudo que Ele te libertou. Agradeça ao Pai nessa noite. O Espírito Santo está nesse lugar. Nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome porque Tu és grande, Tu és santo. Tu és Senhor e Salvador das nossas vidas, ó Pai. E bendizemos o Teu nome por isso. Porque antes éramos vidas, ó Pai querido, que estavam no pecado, estavam, Senhor Deus, vivendo coisas que não deveríamos viver, Senhor. Mas um dia o Senhor nos encontrou. Um dia, Senhor, o Senhor nos resgatou, nos salvou, ó Pai. E nós te agradecemos por isso. Porque hoje podemos declarar que somos novas criaturas, ó Pai, na Tua presença. E nós só devemos isso ao Teu santo nome, ao Espírito Santo de Deus, ao Senhor que salva, que ama o pecador, aquele que olha para nós com olhar de amor, de compaixão, que nos resgata quando nós abrimos o nosso coração. Então, Senhor, que nessa noite vidas aqui possam estar com seus corações abertos, ó Pai, para receber a Tua palavra, para receber aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, porque o Senhor tem uma palavra para cada um aqui nessa noite, porque o Senhor sabe o que cada um individualmente precisa nessa noite. Então, a começar em mim, Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso, Pai. Fala comigo, trabalha na minha vida, muda o meu coração, muda a minha mente, ó Pai, que eu seja, Senhor Deus, uma pessoa melhor, uma serva melhor para Ti, uma filha melhor para o Senhor, a partir dessa noite, ó Pai. Transforma, muda, salva, cura as nossas vidas, ó Pai. Move com Teu Espírito Santo nesse lugar. Faz a Tua vontade no meio de nós e seja bem-vindo, Pai. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas. Pedimos perdão, Senhor, porque somos pecadores. Erramos diante de Ti, Senhor. Mas estamos aqui como filhos arrependidos, pedindo perdão ao Senhor. E pedindo, Senhor, que nada nos atrapalhe nessa noite de bendizer e adorar o Teu nome. Nós Te bendizemos, engrandecemos o Senhor. No nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Vamos adorar ao Senhor, dizer que Ele é poderoso, que Ele está nesse lugar. Declare isso com o seu coração. Se você conhece essa canção, feche seus olhos, levante suas mãos, adore ao Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno. Junto com os anjos, nós vamos adorar Ele nesse momento, porque o nosso Deus está rodeado de glória e Ele está nesse lugar. Aleluia. O que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória,
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Glórias ao Senhor, ao Cordeiro que está diante do Pai. Oh, aleluia. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, toda glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
nasci pra te servir, eu dependo da tua graça. Vem minha vida dirigir, és o oleiro e eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci pra te servir, eu dependo da tua graça. Vem minha vida dirigir, és o oleiro e eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Em oração. Ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Todos juntos, novamente, ó Senhor. Ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Aleluia! Coloca a sua vida aí diante de Deus, os seus pedidos, né? Coloca e pede a Deus que aqui tem uma igreja que vai estar intercedendo por você nesta noite. A igreja de oração. Quero agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade de poder falar com Ele, fazer uso da Tua palavra, né? Todos os dias, irmãos, nós temos que agradecer a Deus por estar na presença dEle, amém? Né? Toda vez que você entrar aqui os domingos, agradeça a Deus, fala para o Senhor assim: Senhor, muito obrigado, consegui. Porque muitos não estão conseguindo mais chegar à casa do Senhor, muitos não conseguem mais vir à casa do Senhor, e você está aqui. Quero deixar aqui uma palavra antes de nós orarmos. Existem algumas coisas, algumas armas que são inúteis sem Deus. Irmão Robson, onde você pode me provar na Bíblia que existem armas inúteis sem Deus? 1 Samuel 17, 45, 47, a gente vai ler a palavra de Deus e logo em seguida nós vamos estar orando. Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça.
Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteus, às aves do céu e aos animais selvagens, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Essas armas aqui são inúteis, porque esse gigante aqui ele não tinha Deus no coração, não é verdade? Mas Davi, no Salmo 20, versículo 7 e 8, ele fala assim, ó: alguns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Amém? Louvado seja Deus. Essas armas do filisteu, aquelas eram inúteis. Por quê? Porque ele não tinha Deus. Nossa arma é a confiança que nós temos em Deus. Amém, irmãos? Temos que confiar em Deus, não tem jeito. A confiança tem que estar depositada sobre Ele. Por isso que o próprio Davi falou: depositei toda a minha confiança no Senhor. É toda a confiança, não vai adiantar armas. Não adianta outro tipo de arma, a não ser a nossa confiança em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é mediante essa palavra que nós vamos orar agora. Coloca a sua vida diante de Deus, feche teus olhos. Enquanto eu estiver intercedendo aqui, os irmãos intercedam aí também. Eu gostaria de pedir aos irmãos que orem pela vida do seu Tuninho, patrão da minha mãe. O homem estava uma semana ótimo, com saúde. Uma semana depois o homem toma um tombo, bate com o rosto no chão e descobre que tem um câncer no rosto. Está internado, debilitado, respirando por aparelho. E a minha oração hoje é que seja feita a vontade do Senhor sobre a vida dele. Amém, irmãos? Vamos orar pela vida desse homem, porque a família está sofrendo, está triste, né? E Deus sabe de todas as coisas. Então vamos orar, coloca a sua vida diante de Deus, pedir aos irmãos também que intercedam pela tua igreja. Toda noite orem pela tua igreja, peça a Deus para fortalecer os teus irmãos. Olhe pela vida dos teus irmãos, intercedam por ele. Olha para o banco, cadê os irmãos? Olha para o banco e vejam como eles precisam de oração. Por isso que eu falei aqui no começo, antes de nós começarmos a orar, agradeça a Deus. Deus, muito obrigado, porque eu estou aqui, porque são muitas as coisas que impedem o servo de Deus chegar até a casa do Senhor, e nos últimos tempos, irmãos, as coisas estão se estreitando, né? Tem muitas coisas que têm afastado o homem e a mulher de Deus. A prioridade nossa tem que ser o nosso Senhor Jesus. Pelo menos eu penso assim dessa forma, porque eu sei quem me resgatou, eu conheço, tenho intimidade com esse Jesus que me resgatou, e eu tenho a certeza que eu não posso ficar longe dele. Eu não posso, Epifânio, ficar longe dele. Se eu me afastar dele, ele fala que ele se afastará de mim, e eu não posso ficar longe dele. Vamos orar? Coloca a sua vida diante de Deus agora. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, você que está nos assistindo, né, quer fazer algum pedido de oração, coloca a sua vida, eu vou estar intercedendo aqui por você também. Eu creio que tudo que nós pedimos, crendo, nós vamos receber. Deus é fiel, é Ele que lutará por nós, Ele que luta por você também. Pai, muito obrigado. Louvamos e engrandecemos o Teu nome nesta noite. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que cura, que salva, que liberta, que vai aonde nós não podemos ir. Muito obrigado, Deus, porque alguns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós que servimos ao Senhor, nós que andamos com o Senhor, nós que falamos como o Senhor, nós confiamos no Senhor dos Exércitos, o Senhor, o nosso Deus. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor depositaste esta confiança em nosso coração, e nós queremos, Deus, continuar andando com o Senhor, queremos, Deus, continuar confiando em Ti. Oh Deus, em nome de Jesus, continue nos abençoando, nos guardando de todo o mal. Entrega o Senhor a vida de cada um que entrou por esta porta,
O Senhor sabe, Senhor, como cada um dos teus servos chegaram até aqui a tua casa, vieram buscar algo da parte do Senhor. E nesta noite eu peço, Deus, com a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, toma cada um em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, que a tua mão poderosa possa estar sobre a vida de cada um nesta noite. Cura, Senhor, as enfermidades. Ó Deus, fortalece aquele que está fraco. Ó Deus, em nome de Jesus, abra as portas de emprego para a tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, salva, liberta aqueles que estão em casa, Senhor. Filhos, sobrinhos, netos, que precisam da salvação, que precisam da cura. Os teus servos têm buscado, como eu, Senhor, que falam contigo. Tenho buscado também pela minha família, Senhor. Às vezes eu penso, Deus, até quando, Senhor, eu vou ficar orando? Até quando eu vou ficar buscando? Até quando eu vou ficar clamando, Senhor? Mas eu sei, Deus, que o tempo não é meu. O tempo é do Senhor, o Senhor que sabe de todas as coisas. E eu creio, Senhor, que no tempo certo o Senhor se levantará em nosso favor. Ó Deus, nesta noite, Deus, eu peço pela tua igreja, aqueles que não vieram hoje, aqueles que estão em casa, Senhor, ó Deus, esperando a transmissão desse culto, ó Deus, que o Senhor possa ir ao encontro de cada um. Ó Deus, em nome de Jesus, fortalece aqueles que estão fracos. Ó Deus, dá sabedoria àqueles que por algum motivo não veio hoje cultuar ao Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia. Nós temos apenas um dia da semana para cultuar o Senhor presencialmente. Momento de comunhão, momento de fortalecimento. E às vezes, Senhor, abrimos mão desse momento para estar em casa, para ir à festa, para ir ao parque. Trocamos as coisas mundanas pela tua presença, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria. Tenha misericórdia desse povo. Ó Deus, visita, Senhor, aqueles que estão doentes. Deus, leva a cura no nome poderoso de Jesus. Entrega, Senhor, o ministério pastoral em tuas mãos. Está ali a vida do teu servo, nosso pastor Michel. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dele, sobre a vida da sua família, Calheu, irmã Daniele, irmã Dorinha, seu Manuel, Senhor, toda a sua família que necessita, Senhor, da tua mão, do teu poder, da tua unção. Ó Deus, visita em nome de Jesus, leva a cura, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toma esse ministério em tuas mãos, Senhor, nos ajuda, Senhor, nesta caminhada. Ó Deus, em nome de Jesus. E agora, Senhor, especialmente, eu quero colocar a vida do seu Tuninho em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Deus. Oramos e pedimos nesta noite, Senhor, que o Senhor visite aquele hospital. Ó Deus, esse homem, Senhor, que tem um coração tão bom, mas não é pelas obras, Senhor. Ó Deus, precisamos ter um encontro com o Senhor. Não é pela boa ação que ele fazia, que ele vai ser, Pai, em nome de Jesus, salvo pelo Senhor, mas que o Senhor venha visitar ele nesta noite. Vá àquele hospital, Espírito Santo de Deus. Aquele ladrão da cruz estava ali, Senhor, era o último dia dele, ele iria morrer. Ó Deus, mas houve um arrependimento naquele momento, quando ele diz para o Senhor: deixa, Senhor, eu entrar no paraíso com o Senhor. O Senhor conhece o coração, e o Senhor naquele momento, o Senhor olhou para o coração daquele homem e falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ó Deus, visita esse homem no hospital, Senhor. De alguma forma deve ter algum servo do Senhor naquele lugar. Espírito Santo de Deus, usa os teus servos naquele hospital, os capelãos, aqueles, Senhor, que faz a obra naquele hospital, para pregar a palavra para esse homem, para salvar aquela vida. Ó Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta agora, Senhor, tanto dinheiro, não compra a saúde? Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, tocar naquela enfermidade, se for da sua vontade. Em nome de Jesus, toma os seus filhos, ó Deus, em suas mãos, leva o conforto, Senhor, para aqueles corações. Toma a Dona Marília, sua esposa, Senhor, patroa da minha mãe. Ó Deus, em nome de Jesus, tira toda a mágoa daquele coração, Senhor.
Ó Deus, cura aquela depressão. Ó Deus, em nome de Jesus, entra naquela casa, que haja salvação, Senhor. Prepara aquele lar para receber a tua presença. Pai, em nome de Jesus, toma essa noite em tuas mãos, Senhor. Já podemos sair daqui com a vitória na mão, mas cremos que o Senhor ainda tem mais a falar em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Aplauda o Senhor, porque toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Dando continuidade a esse culto em louvor e adoração ao nome do nosso Deus, vamos adorá-lo agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que fez sua contribuição online, você pode pegar o envelope verde aqui comigo. Você que deseja participar desse momento do banco, fazendo sua contribuição física, você pode colocar o seu valor em espécie aí no envelope amarelinho, atrás das nossas cadeiras. Você que está em casa também deseja participar desse momento, deseja nos abençoar, está passando aí o Pix da igreja, ibnovaesperancaVC@gmail.com. Todos os recursos captados, eles são utilizados aqui em prol da propagação do Evangelho aqui nesse lugar, para que você também, que está em casa, possa participar desse culto com qualidade, nos ouvindo bem, nos vendo bem, né? Isso tudo são recursos, são investimentos, e a gente conta com a colaboração dos irmãos aqui presentes, dos membros e também dos nossos amigos, que conhecem e ajudam a obra do Senhor aqui nesse lugar. Você que tem sua oferta presente ao Senhor nesse momento, vamos orar? Curve sua cabeça, apresente seu envelope. Pai, nós te louvamos e adoramos o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, por quem tu és em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade, ó Pai, pela tua bondade, Senhor, derramada na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Ai de nós se não fosse o teu amor, ó Pai. Ai de nós se não fosse, Senhor, a tua graça, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas faltas, ó Pai, as nossas falhas diante de Ti, Senhor. Somos errantes, ó Pai, mas nós queremos acertar. Que o Senhor esteja nesse momento, ó Pai, derramando o Teu perdão sobre a vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Senhor, também queremos Te apresentar nesse momento as nossas ofertas, os nossos valores, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, com o coração grato, ó Pai. Entregamos as nossas ofertas, os nossos dízimos, em louvor e gratidão a Ti, ó Pai. Porque se estamos depositando aqui o valor, é porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. O Senhor tem aberto portas, ó Pai. O Senhor tem nos abençoado, ó Pai. E como somos abençoados, nós queremos também abençoar, ó Pai. Que esse dinheiro, que esse recurso que entra aqui nessa igreja, ó Pai, ela seja abençoado, ó Pai, que esse dinheiro seja abençoado, seja um dinheiro, ó Pai, que seja usado com sabedoria, Pai, para a Tua obra aqui nesse lugar, Senhor. Nós queremos Te pedir humildemente que hoje, Senhor, o Senhor derrame sobre a vida de cada um dos meus irmãos a Tua paz, o Teu amor, Senhor, a comunhão. Haja cura, Senhor, nesse lugar, nesta noite, ó Pai, que haja libertação, Senhor, das nossas vidas, ó Pai, que haja realizações de sonhos, Senhor, aqui nesse lugar, ó Pai. Nós declaramos, Senhor, portas abertas para aqueles, ó Pai, que ainda estão desempregados, que estão buscando, Senhor, uma colocação no mercado de trabalho, Senhor. Nós declaramos nessa noite portas abertas para os Teus filhos, em nome de Jesus, ó Pai. Fica conosco, nos abençoa, recebe, Senhor, esse culto em louvor e gratidão a Ti, ó Pai. Recebe também, Senhor, as nossas ofertas e os nossos dízimos em louvor e gratidão a Ti. Fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra,
e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor, sonda nossas vidas e usa-me, Senhor, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me,
Usa-me, Senhor. Você vive pela fé? Você vê os seus objetivos cumpridos em Deus pela fé? Amém? Vamos cantar essa canção, então? Tá todo mundo aqui com a voz ruim, tá? E a gente vai contar com a igreja para ajudar a gente, mas é porque é uma letra muito, muito, muito especial, que nós declaramos ao nosso Deus, que a gente pode estar ferido, cansado, aflito, mas nunca destruído. Você nunca vai estar destruído, porque você tem um Deus contigo, você tem um Deus ao seu lado. Você nunca vai ser derrotado, porque você tem um Deus ao seu lado. Então cante isso. Eu vivo pela fé, Senhor. Aleluia. Aleluia. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será o quê? Recompensada, e o meu Deus não falha. Você está ferido nessa noite? Declare isso. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Declare em nome de Jesus. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Está recebendo aí? Está recebendo, querido? Receba de Deus. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Oh, aleluia! Diga eu posso. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Obrigado, Deus, porque o Senhor não falha, Pai. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá.
faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Levante suas mãos e declare: não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. aleluia! Olha para o teu irmão e fala aí: Deus proverá sobre a sua vida, querido. Tudo que você tem pedido, tudo que você tem clamado, Deus proverá. Viva pela fé. Aleluia. Irmãos, nosso texto ele se encontra em 1 Reis 22. O texto é um pouquinho longo, tá, irmãos? Para a gente poder conhecer a história, né, que a gente vai conversar hoje. Então, vou pedir para os irmãos acompanhar. Nesse momento histórico, os dois povos, o povo de Israel, né, ele se dividia em dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. O rei Acabe, ele reinava no reino do norte, e o rei Josafá reinava no reino do sul, ali no reino de Judá. Durante 3 anos não houve guerra entre Arã e Israel. No 3º ano, entretanto, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei de Arã? Então, nesse princípio, a gente queria que os irmãos refletissem também, não é o ponto da nossa mensagem, mas eu queria que vocês refletissem na nossa atual situação mundial, né? Guerras entre povos, lados certos, lados errados, o que nós ouvimos, narrativas. Então eu queria que os irmãos também refletissem sobre isso, a partir desse momento, dessa mensagem, mas também pela nossa semana, pelo nosso mês, o que tem ocorrido no mundo, né? O que nós ouvimos, como nós nos posicionamos, o que ouvimos. Amém, irmãos? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e o meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como se fossem os teus. Peço-te primeiro, busquem o conselho do Senhor, acrescentou Josafá. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? E eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos dos reis. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, somente coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: irmãos, quando a gente fala rei de Israel, é o rei do norte, Acabe, tá, irmão? Perdão aqui, só por eu não ter feito essa observação. Traga imediatamente Micaías, o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel
e Josafá, rei de Judá, estavam sentados aos seus respectivos tronos, na eira à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando diante dele. Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres você ferirá os arameus, até que sejam destruídos. Todos os seus outros profetas profetizavam a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas predizem que o rei terá sucesso. Fale favoravelmente para que a sua mensagem esteja de acordo com a deles. Micaías, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, direi o que o Senhor me disser. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Ele respondeu: ataque será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. E o rei disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer novamente, irá me dizer somente, irmãos, a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e o Senhor disse: este não tem dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não disse a você que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, com todos os exércitos dos céus diante dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote de Gileade e morra por lá? Um sugeriu uma coisa, outro sugeriu outra, até que finalmente um espírito saiu e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. O Senhor disse: você conseguirá enganá-lo, vai e faça isso. Assim o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, o filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se refugiando, ora em um esconderijo, ora em outro. O rei de Israel então ordenou: peguem Micaías e enviam-no de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E digam que assim diz o rei: ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. Ouçam o que estou dizendo, todos vocês, acrescentou. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e foi para o combate. O rei de Arã tinha ordenado aos 32 comandantes de seus carros de guerra: não lutem contra ninguém, nem soldados, nem oficial, senão contra o rei de Israel, Acabe, Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, pensaram: certamente este é o rei de Israel. Então eles cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou. Quando os comandantes dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou um arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: dê a volta e me tire do combate, fui ferido. A batalha se intensificou durante todo o dia, e assim o rei teve
que enfrentar os arameus em pé no seu carro de guerra. O sangue dos ferimentos ficou escorrendo até o piso de carro de guerra, e ao cair da tarde ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito em todo o acampamento: cada homem para a sua cidade, cada homem para a sua terra. Senhor, obrigado pela tua palavra, Jesus. Obrigado, Jesus, por podermos ser um país livre, Senhor, um país que ainda podemos, Senhor, falar do teu amor e escutar do seu amor livremente, Pai. Ó Deus, esteja conosco, Senhor, abra nossos ouvidos nessa noite, Senhor, fala aos nossos corações, Pai, que tu derrame, Senhor, uma porção do teu Espírito nesse lugar, Jesus. Ó Senhor, e a todos que nos ouvirá, Senhor, hoje, Senhor, e nos próximos dias, Senhor, quando buscarem esse vídeo ou buscarem falar do teu amor na internet, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós estamos num período que está muito polarizado, né? A gente precisa estar de um lado ou estar de um outro. Se você falar alguma coisa na internet, 1000 vão falar contra você e 1000 vão estar ao seu lado, ou vice-versa. Assim, nunca a gente teve tão a problemática de falar algo e outras pessoas falarem contra você, ou até quererem debater com você a todo momento na internet. Michel já falou sobre isso numa mensagem, né, sobre o maior medo da humanidade, né, que é achar, ter a opinião dos outros, né, sobre a sua vida. Então isso tem acontecido muito. Muitas narrativas hoje, no caso até das guerras, né, hoje a gente escuta muito falar da guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, países tomando partido de um lado, países tomando partido do outro. Hoje tem a Ucrânia também com a Rússia, acho que o Paquistão com a Índia também. São guerras que a gente às vezes nem escuta muito, mas no mundo estão acontecendo essas guerras, sejam por motivos ideológicos, motivos religiosos, motivos políticos ou por dinheiro, que normalmente nesse século tem sido a raiz de muitos males. E a gente começa, né, essa mensagem, né, essa reflexão que teremos hoje, a gente pode começar com uma pergunta, né? A quem precisamos ouvir e a quem precisamos obedecer nos dias de hoje? Nós precisamos colher aquelas palavras da internet e nos posicionar a favor das pessoas que a gente segue na internet, nas pessoas que nos dão os conselhos, nas pessoas do nosso dia a dia. Vou dar aqui um exemplo, né? Você pediria um conselho, Jorginho, a uma pessoa que ganha R$1.000 e gasta 10.000 sobre como guardar o seu dinheiro? Você, Joana, você pediria conselhos matrimoniais para uma pessoa que já casou e se divorciou mais de 10 vezes na vida? Você, Nathalie, conversaria com um colega de trabalho seu sobre uma vaga, sobre uma oportunidade de emprego que vai abrir lá para uma pessoa que é totalmente falsa com você todos os dias do seu trabalho? Então, são essas questões que a gente vai conversar um pouco hoje, sobre como nos posicionarmos, como ouvirmos, né, conselhos de pessoas corretas, ou que pelo menos você olhe e aparentemente aquela pessoa saiba do que ela está falando, que ela não queira apenas te agradar. Você pode pedir conselhos para uma pessoa, Adriana, que ela só vai falar: Adriana, você amanhã você vai ganhar R$10.000, porque você vai jogar na loteria, eu vou te dar os números aqui, e você vai ganhar R$10.000 amanhã. Então a gente precisa filtrar o que a gente escuta, a princípio, e de quem a gente escuta. A Bíblia lá nos diz que a nossa cidadania, ela não é mais dessa terra. A gente só está aqui por um momento. Em Filipenses 3 lembra: estás nos céus, a nossa cidadania, ela está no céu, e é de lá que o nosso Salvador virá. Então, hoje, nós precisamos ter conselhos daquilo que vem do alto, para que a gente possa seguir para o alto.
a gente tem conselhos terrenos, normalmente vamos seguir caminhos que não nos levará no céu, não nos levará para o céu, não nos preparará para nos levar do céu, se nós não tivermos conselhos de pessoas que confiamos e que andam também o segundo o conselho do nosso Deus. Diante disso, é crucial que avaliemos cuidadosamente, né, aonde gastamos nossas energias, a qual palavras que escutamos diariamente, para que isso não prejudique a nossa essência como cristão. Então, nós primeiros precisamos perguntar a quem ouvir e a quem obedecer, e também escolher, nós vamos seguir e obedecer coisas terrenas, ou nós vamos nos direcionar para uma cidadania que nós já temos, que é o céu, e nos dedicarmos a isso. E o nosso primeiro ponto dessa mensagem é: estamos ouvindo as pessoas certas? No texto, no versículo 6, ele diz assim: então o rei de Israel, Acabe, reuniu 400 profetas e lhe perguntou: devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Imagina a cena, irmão. Secou a garganta. Ele já tinha falado com Josafá, Josafá já tinha aceitado ir para a guerra com ele, Josafá já tinha decidido, aceitado ir para a guerra com ele, e estavam os dois conversando ali, diante da cidade, né? Em algumas versões falam que ele estava numa praça pública, os dois, enquanto os 400 profetas lhe falavam: você pode ir para essa guerra, que você sairá de lá vencedor. 400 pessoas. Imagina, hoje, nos dias de hoje, você lá no seu Instagram, e você tendo milhões de seguidores, e os seguidores falando para você assim: separa do teu marido, ele só está fazendo coisa errada contigo, você não pode mais deixar isso acontecer, amanhã ele vai fazer tudo de novo. E você, Evelyn, chega assim e fala igual Josafá falou: tem alguém aí no meio que pode me dar uma outra palavra? Josafá, naquele momento, ele fala assim: fora esses daí, todos esses 400 que falaram aí, tem algum outro que fale em nome do Senhor? Ele, naquele momento, Josafá, ele meio que entende que algo ali não estava certo. 400 pessoas falando a mesma coisa. Tem um filme que eu sempre lembro, eu não canso de usar esse exemplo. Eu digo que às vezes, quando tem muita gente concordando com uma coisa, ou quando uma pessoa é muito boazinha com você, sabe aquela pessoa muito doce com você, que nunca fala nada contra você, tudo ela te elogia, o dia todo ela está ali te elogiando, está falando coisas boas sobre você, sempre, sempre, sempre. Isso me intriga muito. Nesse filme Guerra Mundial Z, o mundo estava todo povoado com zumbis. Israel, ele naquele momento, ele ainda estava conseguindo sustentar o país por causa de um muro que eles construíram. E os muros eles construíram porque eles possuíam 10 conselheiros que, se 9 falasse algo, se 9 falasse: a gente precisa ir para a direita, aquele 10º homem, ele precisava provar para os outros 9 que eles precisavam ir pelo outro caminho. Então, naquele momento daquele filme, os 9 conselheiros falavam: não tem zumbi na terra, nunca vai ter zumbi. E aquele 10º homem, ele provou, né, ele não provou, mas conseguiu
convenceu os outros 9 que poderia ser uma possibilidade. Imagina hoje. Hoje a gente teria hoje, né, 2025, a gente pensaria que a gente poderia ter uma guerra nuclear tudo bem que todo mundo está armado, mas com a mentalidade das pessoas tão evoluídas, né, como dizem, será que a gente poderia chegar a um ponto de uma guerra nuclear? Hoje isso é possível. A gente já viu que usinas nucleares estão sendo construídas e que a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser por fins pacíficos ou não. Um grande imperador, se eu não me engano, italiano, ele falava que bobos somos nós, se não é assim exatamente como ele fala, mas é algo parecido. Bobos somos nós que não acreditamos que homens maus façam maldade. Nós precisamos estar preparados para homens maus fazerem maldade. Eu sou pecador, eu posso pecar a qualquer momento. Então, como dizia Paulo, tudo que eu quero, eu não faço. E tudo que eu faço é o que eu não quero. Nós somos maus. Imaginem que nós tentamos todos os dias seguirmos no caminho do nosso Senhor. Nós erramos. Imagina as pessoas que têm como seus ídolos o dinheiro, o sexo, o poder. Essas pessoas, elas podem sim tomar decisões no mundo que podem levar o nosso mundo à ruína. Hoje isso não é mais algo impossível de acontecer. E naquele momento, né, Acabe olhou para aquela terra, parece até outro filme, né? Vou falar outro filme de novo, uma Cidade de Deus. Aquele Zé pequeno lá para no meio da rua e fala assim, mas por que eu não matei aquele cara? Vou lá matar ele lá, quando ele no meio do filme. Então, assim, a mesma coisa de Acabe, mas por que aquela terra lá está com eles? Assim, era uma zona estratégica? Era uma zona estratégica que ficava ali a leste se eu não me engano, do Rio Jordão. Era um lugar que todas as pessoas, né, estudando um pouquinho sobre o texto, todas as pessoas que matassem alguém acidentalmente, a pessoa não quis assassinar a pessoa, mas sem querer ela assassinou. Ela era mandada pelos lugares. E pela localização dela, montanhosa, era um lugar estratégico. Mas era um lugar que não estava mais com poder, em poder do Reino do Norte, ali na Síria, se eu não me engano. E ele queria tomar de qualquer jeito. E ele colocou uma pessoa na guerra que, entre aspas, não tinha nada a ver. Imagina você, Adriana, você já tem todos os seus problemas. Aí vem o Epifânio e fala, Adriana, vamos ali que eu vou arrumar mais um problema para você. Então, assim, naquele momento, Acabe colocou uma pessoa na briga, que um aliado, né, trouxe alguém para ser aliado dele, que não tinha muito a ver com a terra naquele momento. Judá estava lá embaixo, o Reino do Sul estava lá embaixo. Então, assim, mas ele falou, Josafá falou, os meus cavalos são teus, os meus soldados são teus, e vamos lutar essa guerra. Mas, aí vem o homem sábio, que lá em Crônicas, se eu não me engano, capítulo 20, fala assim, Josafá seguiu os caminhos do seu pai, e ele andou conforme Deus aprovava. Josafá, naquele momento, falou, eu vou, me alio a você sim, mas primeiro eu preciso ouvir a voz do Senhor, vamos procurar lá o Senhor. E naquele momento, irmãos, Acabe aparentemente já estava com tudo planejado. Imagina hoje, você chegar para 200 pessoas, irmãos, eu estou tentando ser aqui o mais transparente possível, mas imagine a gente chegar para 200 pessoas que recebem o Bolsa Família e falar assim, olha, as outras 200 pessoas não podem mais pagar teu Bolsa Família, você tem que trabalhar. Essa pessoa nunca vai votar em mim na vida, e eu não vou ter nenhuma credibilidade com essa pessoa. Ela simplesmente vai falar assim, vem um outro aí, por favor, que deixe meu Bolsa Família em paz. Naquele momento, era o que Acabe fez. Acabe, vocês acham que Acabe falou assim, por que aquela terra lá está com eles? E Josafá chega assim, eu vou, mas só vou se ouvir o Senhor primeiro. Acabe ia falar para os seus profetas, fala que a gente não precisa ir para a guerra não, que a gente vai perder. Você acha que todos aqueles que comiam os manjares do rei, naquele momento, chegariam para Acabe e para Josafá naquela hora e falaria assim, não vai porque você vai morrer.
todo aquele que estavam comendo bom do melhor naquele castelo ali, vamos dizer, né? Naquela cidade, no palácio do rei ali, se tivesse, né? Não sei se o reino do norte tinha palácio, mas ali em Samaria, comiam do bom e o do melhor na Samaria. Eles iam chegar para Acabe e falar assim: não vou não, porque o Senhor vai matar vocês, não vai não. Então, irmãos, aparentemente, Josafá olhou para aquela situação e falou assim: tem alguma coisa errada aí. 400 profetas, os 9 homens lá do filme, os 400 falando tudo certinho. Não, tem que ter alguém que fale ao contrário aí, que a gente consiga debater o que está acontecendo aqui com Israel, né, com o reino do norte de Israel. Então a gente precisa entender, irmãos, se estamos de fato ouvindo as pessoas certas. E naquele momento, Josafá viu que aquelas 400 pessoas iriam levar ele para o buraco. E hoje, em nossas vidas, quantos conselhos nós recebemos de pessoas que querem até o teu bem, mas nunca que você esteja melhor do que eles. Vocês estão entendendo, irmãos? Está sendo claro o que a gente está conversando? O ponto 2 da nossa mensagem é: precisamos ouvir a voz de Deus. Josafá, como nós falamos, ele concordou em ir para a batalha, mas ele falou: eu vou, mas percebe que tem algo de errado. Diante da unanimidade, né, ali do povo, aí ele falou, né, Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Acabe, meio incomodado, falou assim: tem, mas eu não gosto dele não. Ele só fala contra mim. Tudo o que eu pergunto a ele, ele fala que eu estou errado. Ele nunca fala nada a meu favor, ele nunca fala que eu vou vencer. Aí é igual o Michel fala, né? Aquele que morde, o pastor não falou comigo. O pastor não gosta de mim. E era, no caso, o que Acabe estava fazendo naquele momento. Não quero ouvi-lo, porque ele só fala coisas ao meu respeito, coisas que eu vou me dar mal, eu nunca vou me dar bem. Né? Então, mas quando Micaías diz que ele sairá vitorioso, né? Micaías falou com ele que ele sairia vitorioso, ele falou: opa, se ele fala sempre que eu vou me dar mal, como dessa vez do nada ele falou assim: não, você vai vitorioso. E eu acho que Micaías falou dessa forma, né? Não, Acabe, você vai sair vitorioso. Robson, você vai ganhar um carro 0 aí, amanhã, de manhã, vai aparecer para você lá na tua porta, lá a chave. Amém. Que seja bênção, se a profecia estiver certa. Mas então, Micaías fala para ele: Acabe, pode ir que você vai se dar bem. Cara, ele falou: tem alguma coisa errada aí. Acabe falou para ele, né? Tem alguma coisa errada. E ele fala algo engraçado, né? Eu vou fazer esse comentário aqui depois, mas é engraçado como ele sabia que ele sabe o que é certo e o que é errado. Então, assim, quando você falar comigo, em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? E então a verdade foi revelada, né? Micaías falou para ele o que iria acontecer. Então, aí nesse momento eu queria que os irmãos refletissem. Eu vou beber um gole d'água, mas eu queria que os irmãos refletissem isso aqui. Podemos fazer uma reflexão do que acontece conosco hoje, né? Então eu queria que os irmãos refletissem um pouquinho enquanto eu bebo água. Acabe sabia o que era certo e o que é errado. Quando a gente acorda de manhã, a gente sabe o que a gente precisa fazer no dia. A gente sabe que a gente precisa ir para a direita, que a gente não pode ir para a esquerda, que a gente, se fizer alguma situaçãozinha no nosso trabalho, na nossa escola, na rua, se a gente pegar 10 centavinhos do chão que não é nosso,
né, a gente está agindo de forma errada. A gente tirar algo de alguém, a gente prejudicar alguém, a gente está errado. E mesmo quando eu falo com você, Adriana, em nome do Senhor, e eu não estou falando em nome do Senhor, eu estou errado. Estou falando sobre sua vida as minhas palavras, não a que o Senhor quer falar com você. E a gente conhece. Hoje, pelo discernimento, se a gente não conhece, a gente precisa conhecer. A gente precisa ouvir e saber, Jorginho, que é o seu Deus que está falando com você. E nesse momento aqui, ele sabia o que era certo ou errado. Quantas vezes ele adorou Baal, ele abriu espaço para Baal com a sua esposa Jezabel. Quem não lembra, Acabe era casado com Jezabel, aquela que tinha aqueles diversos profetas lá para Baal, que adoravam Baal, naquela disputa com Elias lá no monte. Então eu queria que a gente refletisse, se a gente sabe ou não sabe, quando estamos errados, o Espírito Santo nos avisa que estamos errados também, e a gente escolhe. O Jorginho mandou ir para a direita, o João mandou ir para a esquerda, só que eu já quero ir para a esquerda, eu já quero seguir o João, só que eu vou lá só perguntar ao João, para o João falar assim, não, vai para a esquerda. Irmãos, não estou falando nenhum comentário político, tá? Então eu vou falar, o João manda eu ir para a direita, e eu quero ir para a direita, e o certo seria eu me posicionar naquele momento à esquerda, porque é o que Deus quer para a minha vida, é o que vai fazer a vontade de Deus naquele momento sobre a minha vida. Mas eu já no intuito de pecar, eu não dou ouvidos ao Jorginho, e eu me posiciono com o que o João falou comigo. O João mandou eu ir para a direita, eu quero ir para a direita, eu apenas quis só ouvir uma pessoa, tipo para eu botar a culpa, como se fosse lá no Jardim do Éden. Deus falou assim, não come nada. E Adão, na verdade, ele sabia o que era certo e o que era errado, só que ele queria comer aquela fruta, ele queria ser igual a Deus, só isso que ele queria, mas era o que ele queria naquele momento. Ele não queria fazer o certo, ele sabia o que era certo e o errado naquele momento, porque ele foi o primeiro homem a escutar a voz de Deus. Então ele tinha a voz de Deus nítida no ouvido dele, e ele mesmo assim não escutou. Nós andamos todos os dias com o templo aberto. Nós não temos mais véu que separa as nossas vidas de falar com o nosso Deus. O nosso Senhor Jesus já morreu por nós e quebrou essa separação com o templo. Então nós temos acesso direto com Ele. Ele pode falar conosco por uma música, por um filme, pela palavra de Deus, pela oração, por jejum. Nós temos diversas formas de buscar o nosso Senhor e ouvir a palavra dele de formas diferentes. Eu já falei diversas vezes aqui, eu escutava muito a voz de Deus quando eu dirigia, não sei porquê, mas eu estava lá dirigindo, pode ser um momento de conforto meu, onde eu abria mais o meu coração, refletia mais sobre as coisas da vida, e era onde o Senhor falava comigo sempre, ali no volante. Eu fazia as coisas erradas? Continuava fazendo. Por quê? Era algo que eu queria. Era algo que eu estava disposto a fazer. Eu não estava procurando os caminhos que o Senhor me apresentava, mas eu fazia sempre o que desagradava a Deus, assim como Paulo falou. Misericórdia, irmão. Vejo aí o que Micaías falou, né, para Acabe, e agora com a profecia, de fato, com o que Deus entregou para Micaías naquele momento. Vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelha sem pastor.
Nesse momento, Acabe já não estava mais na história. Na profecia de Micaías, Deus já tinha matado Acabe, ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: estes homens já não têm mais chefe. Deus falando, o chefe de vocês morreram, que eles voltem para casa em paz. Em um mundo onde a verdade é relativa e as narrativas são construídas para servir interesses humanos, né? Como a gente conversou sobre as guerras, a gente vê o Rio de Janeiro como está. Hoje a gente não consegue mais andar por esquinas do Rio de Janeiro como a gente andava anteriormente. Hoje eu vi um engraçado, eu falei assim, cara, isso no Rio de Janeiro não daria nunca certo, mas era um túnel feito só para bicicleta. Aonde? Lá na Suíça. O túnel atravessa a cidade, todo iluminado, bonito. Imagina, Jorginho, você andar de bicicleta pelo aquele túnel aqui no Rio de Janeiro. Não daria certo. Era algo que, infelizmente, a gente entraria com a bicicleta e sairia até sem a roupa, se bobeasse. Como a gente já viu, vi um assalto um dia desse, que pediram para o rapaz tirar o short e a camisa, não sei o motivo, mas pediram para ele tirar o short e a camisa. Então, assim, hoje, né, o mundo ele está bem complicado, são narrativas diferentes, narrativas relativas que para certos posicionamentos a gente está certo, é o bonzinho, todo aquele lado bonzinho, e se a gente falar algo contrário, a gente está errado. Hoje as pessoas, elas preferem ouvir tudo aquilo que aqueles profetas de Acabe falou, né, que é o que agrada ao coração, o que deixa as pessoas felizes. Você vê que a internet está cheia de coach. Hoje eu estava vendo uma nova profissão aí, que é não é o psicólogo, né? Eu estava vendo lá, vocês vão ver aí a qualquer momento, mas é o cara que vive para ficar elogiando você, para você se sentir bem. Então, assim, eu não sei nem como é que é o nome disso, mas vai aparecer aí, vocês vão ver a qualquer momento aí na internet. Então, assim, isso acontece, infelizmente, dentro das nossas igrejas também. Muitos pastores, né, a gente vê, vou falar aquela da parede marrom, para não ficar, sei lá, cair aí e fazer associações, mas aquela da parede lá, você vê que os coaches, eles querem que você se sinta bem, que você vá para aquele lugar, para que você sinta uma paz momentânea. Eles parecem que não pregam o depois, quando a gente sair daqui, né? O seu lar, fazer você viver bem dentro do seu lar, fazendo as coisas certas, as coisas corretas, sendo justos fora daquele lugar. Parece que eles fazem um espetáculo para que você se sinta bem ali. E quando você vai para casa, como em outras denominações que a gente sabe que praticam ali libertações, e aquela libertação é momentânea, parece que a cura, o Jesus, ele só está dentro daquele templo realmente. Não que Jesus sai com você e vai com você para casa. E que você precise levar esse Jesus e mostrar ele para o mundo e falar assim, essa minha vida aqui é porque eu sigo a Jesus, eu sirvo a Jesus, eu sigo os conselhos dele, eu faço o que ele aprova, e por isso é que a minha vida é assim. Não é por causa da igreja. A igreja, ela faz que a gente tenha comunhão, que a gente aprenda um com os outros, que nós fortaleçamos a nossa fé. Mas com essa fé fortalecida, nós precisamos pescar e fortalecer a fé de outros, mostrar esse Jesus, falar as palavras que Jesus, como Jesus nos alcançou para essas pessoas, mas precisa ser uma palavra de confronto. Eu não posso ver o Jorginho pecando e falar que ele está indo no caminho certo. Como uma profetada que eu uma vez contei também numa mensagem, perdão por ser repetitivo, irmãos, mas é porque vem ao caso. O irmão chegou pro outro e orando por ele, irmão,
Continue assim, Jaqueline. Deus está muito satisfeito com o que você está fazendo. Deus é alegre com você. Deus te ama desse jeito e Ele está explodindo de alegria com o que você tem feito da sua vida. E o irmão, depois de ter se convertido de verdade, falou: cara, a minha vida estava acabada, eu pecava todos os dias, meu casamento estava destruído, eu roubava na minha empresa, eu fazia isso de errado, eu fazia isso de errado, e aquele pastor estava apenas reproduzindo o que eu queria ouvir, não o que eu necessitava ouvir naquele momento, que era uma palavra realmente, se viesse do Senhor, falasse: Jaqueline, se conserta, porque o Senhor precisa de você no reino dele, mas desse jeito, Ele não quer que você continue. Você faz falta no reino, mas desse jeito que você está, você não vai levar ninguém para o céu. Isso é uma palavra para mim também, tá, irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. O terceiro ponto, e já finalizando, irmãos, cadê? As consequências da desobediência a Deus. Em sua teimosia e arrogância, Acabe decide ignorar e prosseguir com seus planos de guerra. E fala lá em 1 Reis 22:30, quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, e você use as suas roupas reais. Então assim, ele além de desobedecer a Deus, pelo profeta Micaías que tinha falado, ele falou: eu vou dar um jeito aqui, no que Deus falou que vai fazer, mas eu vou dar um jeito. E aí ele entra de novo: eu vou trocar a roupa com você, você bota suas vestes reais, não vai acontecer nada, tá, Nato? Você vai lá para... Eu vi um caso esse dia, eu me lembrei de novo, cara, que Deus te abençoe onde você estiver trabalhando, se você estiver trabalhando, e que todas as pessoas à sua volta sejam, em nome de Jesus, abençoadas por você. Eu lembrei de uma história que eu ouvi com a Jaque, se eu não me engano, essa semana, ou semana passada. Duas pessoas estavam brigando entre aspas, tá, irmãos? Brigando por uma proposta de emprego, e uma outra muito boazinha falou assim: Evelyn, vamos comigo para essa entrevista, eu te pego na porta da sua casa, vou pegar você na porta da sua casa e a gente vai junto para essa entrevista. E era a última entrevista daquele emprego, irmãos. E era uma viagem assim de carro, era uma outra cidade, se eu não me engano, e era para um banco, era para trabalhar num banco, e, se eu não me engano, era para trabalhar num banco, e era para ir para outra cidade, e essa boazinha chegou assim e falou: Evelyn, eu vou te pegar aí na sua casa, tá? Você me espera. Então, a entrevista é 9 horas, a gente tem que sair de casa às 7, tá? Então, a Evelyn ficou esperando, até que ela ligou para o noivo, namorado, esposo dela, e falou assim: cara, a menina não está vindo. Ela: cara, essa garota está aprontando com você, eu vou aí te pegar e vou te levar lá. O marido, o noivo, o namorado dela abandonou o trabalho dele naquele momento, pegou ela, levou ela para outra cidade. E quando ela chegou lá, para surpresa dela, aquela menina estava lá, já na entrevista. Então, assim, as consequências, perdão, irmão, voltando, né, para a nossa mensagem, Acabe, ele não queria ouvir a voz de Deus, ele estava pronto para ir para aquela guerra para desobedecer a Deus, e ele ainda queria atrapalhar a outra pessoa, né, usando ali de uma artimanha para que aquela outra pessoa fosse prejudicada e ele saísse ileso daquele momento, como o texto falou. Deixa eu só voltar para cá para não perder a emenda, tá, irmãos? Quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use as suas roupas. A ideia era que, se houvesse algum perigo, ele, o rei de Israel, estaria seguro, enquanto Josafá, com as suas vestes reais, seria o alvo principal. Naquele momento, Micaías, ele não estava dando uma sugestão, ele não estava falando: olha, é melhor você não ir para a guerra, Jaqueline, porque pode acontecer algo errado. Não, Micaías falou: eu vejo Israel destruído e todas as pessoas voltando um para cada terra, e sem pastor,
como ovelhas sem pastor. Naquele momento, Micaías estava, entre aspas, decretando ali a derrota de Israel, mas o Senhor já tinha feito isso. Eram palavras do Senhor por intermédio de Micaías naquele momento. A morte de Acabe, ela não foi apenas o fim de um rei, mas a demonstração clara das consequências da desobediência de não querer ouvir a voz de Deus. Ele escolheu a mentira, a sua própria vontade, e colheu a sua morte. A soberania de Deus, ela se manifesta não apenas nas bênçãos, irmãos, mas ela também se manifesta nos juízos. Me veio um texto na memória, a gente vai ler ele junto, no final do texto, tá? Deixa eu até ver se eu anotei ele aqui. Não anotei, né? Estava na minha mente, então não tenho como ter anotado. Mas, se eu não me engano, é 2 Crônicas 7, a partir do 14. Mas depois, a gente não vai ler ele agora não, tá? Ele, né, a soberania de Deus, ela se manifesta não apenas em suas bênçãos, mas também em seus juízos. Ele é o Senhor da nossa história. Os seus propósitos, eles prevalecerão, quer os homens obedeçam ou não. Quando escolhemos confiar em nossa própria sabedoria, narrativas populares, coaches, né? A gente começa a trilhar um caminho perigoso, um caminho que não é aquele que agrada ao Senhor. Nós precisamos estar fortalecidos na palavra, na oração, no jejum, e assim estarmos alicerçados no nosso Senhor. E aí a gente vai conseguir, mesmo que difícil, porque nada é fácil, senão Paulo não tinha usado aquelas palavras, a gente vai conseguir chegar no nosso alvo, que é Cristo. Amém? Para concluir, irmãos, o fim de Acabe, ele é poderoso, né, um poderoso lembrete, né, vamos dizer assim, para que a gente lembre, né, que a nossa confiança, ela não deve estar, aí como eu falei anteriormente, né, em exército, em governo. Hoje nós vemos países superpotentes derrubando bombas, lá no Oriente Médio. Israel, a nação aqui era a nação do Senhor. Hoje, essa semana também, escutando sobre Israel, escutei várias definições, né? Sobre hebreus, sobre judeus, sobre israelitas, sobre israelense. Então, assim, a gente precisa lembrar também, irmãos, que Israel era aqui. A gente tem que tomar muito cuidado também para tomar partido nas guerras que acontecem hoje. Porque assim como o texto que nós vamos ler, ele fala sobre as nações, né, cujo Deus é o Senhor, as nações que escolhem servir ao Senhor. Hoje, se a gente for lá em Israel, embora Israel seja a única democracia daquele lugar, Israel não é um povo santo de ser santo. Israel comete pecados. Israel também mata pessoas, assim como hoje em dia, pessoas boas que têm posicionamentos políticos ou para a esquerda e para a direita, que não é que pessoas da direita sejam todas boas e pessoas da esquerda sejam todas boas ou todas ruins, e assim vice-versa, não é que essas pessoas não vão cometer maldades. Como eu falei, é bobeira nossa achar que pessoas más não façam maldades. E hoje também, assim como naquelas terras existem dinheiros, outros países muito mais fortes do que Irã e Israel estão por trás. Então hoje nós precisamos nos posicionar sim. Israel é de fato a única democracia daquele lugar, mas nós precisamos também falar que Israel não é um país santo que não comete pecados. E isso a gente vai ler junto agora com esse texto. Eu não sei se o texto está certo, tá? Deixa eu abrir. Eu vou abrir aqui. Isso, exatamente. 7,14, estava certo, né? Então a gente vai ler o restante desse texto, depois a gente conclui aqui. Então, para a gente ver, irmãos,
também um pouco do que fala o texto bíblico, das atuais situações hoje. A palavra de Deus fala que quando o Senhor Jesus estiver vindo, aquela nação será de fato protegida pelo Senhor. Aquela nação de Israel, o povo eleito, ele será protegido sim pelo Senhor naquele momento. Mas a gente precisa saber que naquela terra existem também pessoas que precisam ser salvas por nós. Lá eles não são santos, assim como Irã também, são pessoas que são vítimas daquele governo. E nesse momento também eu não tenho medo de dizer, não sei nem se essa live vai cair, mas aquilo é um lugar que é regido, infelizmente, por uma religião que mata mulheres, mata homossexuais, um lugar que não poderia ter uma parada gay, e em Israel pode-se ter uma parada gay. Não que eu concorde com o que os homossexuais fazem, mas lá eles têm liberdade de fazer, eles têm liberdade naquele território de ser muçulmanos, de praticarem o Islã. É a única democracia daquele lugar. Então nós precisamos sim nos posicionar do que está acontecendo no mundo, mas de forma correta, sim, ouvindo a Deus, não porque eu estou falando, mas a gente precisa ter o entendimento hoje do que acontece naquele lugar. Infelizmente, se uma guerra daquela acontece no Brasil, muitas pessoas inocentes morreriam. Eu poderia morrer também, assim como tiveram várias guerras no passado. Quando esses homens profetizaram, irmãos, esses 400 homens profetizaram, quantas pessoas inocentes morreram naquele lugar por não ouvir a voz de Deus? E não, nesse momento, eu chamo os irmãos a fazerem uma reflexão sobre esses confrontos que acontecem lá e que nós oremos pelos dois lados, que tenham o menor número de vítimas possíveis, para que essas pessoas também se arrependam e consigam ver a Jesus, consigam ver um foco nítido de Jesus, não como espelho, lá como creio que Paulo também falou. Vejo a Cristo não como se fosse um reflexo no espelho, mas vejo Ele como uma pessoa, como uma imagem reluzente, não como um reflexo que é fosco, mas eu vejo nitidamente. Então que nós tenhamos, não a colocação dessas pessoas que falam, se eu fizer isso é ruim, eu não posso fazer isso no mundo porque é ruim, vai acontecer isso é contra os direitos humanos, é contra isso. Nós precisamos nos posicionar também, irmãos, e levarmos essas pessoas para o céu. Nós precisamos confrontar essas pessoas e não chegar e falar, não, está certo, é isso aí. A palavra do Senhor fala lá que nós somos embaixadores por Cristo, e é como se Deus rogássemos por nós que essas pessoas pecadoras, assim como eu também, se arrependa. Nós precisamos falar. O Espírito Santo grita, fala com eles, porque eles precisam se converter. E assim também é naquela terra, porque se Israel, qualquer cidadão de Israel morrer sem Cristo, ele vai para o inferno. Assim como nós aqui no Brasil, somos um país livre também, lá como Israel, mas se nós morremos aqui e eles morremos lá sem Cristo, a gente vai para o mesmo lugar. Então a gente precisa ajudar. Aí a gente entra nas questões missionárias. Se a gente não pode ir aqui e daqui para lá, nós temos missionários hoje no campo. Então nós precisamos fazer algo para alcançar essas pessoas, seja muçulmano, seja do Islã, seja israelitas, israelenses, seja católicos, sejam ateus. Nós precisamos falar do amor de Cristo para essas pessoas, porque senão vai acontecer o que a gente vai ler no texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a nossa terra. Pode seguir no texto. Vamos ver lá também o final, o que Deus vai falar para os nossos corações. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei este templo para que ele
para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração sempre estarão ali. Se você andar diante de mim, como fez Davi, o seu pai, e fizer tudo o que eu ordeno a você, obedecendo aos meus estatutos e às minhas ordenanças, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, o seu pai, quando eu lhe disse: nunca faltará um descendente seu para governar Israel. Se vocês, porém, se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os mandamentos que lhe dei e prestarem cultos a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que lhe dei, e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne provérbio e objeto de zombaria entre todos os povos. Embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessa a esta terra e a este templo? A resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os, prestando-lhes culto. Por isso trouxe sobre eles toda essa desgraça. Acabou? Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo. Já é outro? Perdão. Então volta só o último. A resposta será: porque abandonaram o Senhor. Porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que o tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhe culto. Por isso trouxe sobre eles toda esta desgraça. Nós vemos guerra naquele lugar, nós vemos mortes. O Senhor realmente está naquele lugar? Está, assim como Ele está conosco aqui também. Nós vivemos numa cidade perigosa que está em guerra também, e o Senhor, Ele está conosco. Mas precisamos lembrar também dessas palavras, porque senão a gente vai acabar como Acabe, que preferia, pelo seu amor, né, vamos dizer assim, o amor que ele tinha à sua esposa, ele abandonou o Deus de Israel e se entregou a Baal. Entregou, a gente leu numa outra mensagem, até que eu acho que foi eu que trouxe mesmo, que aqueles profetas, né, até como parece na novela também na televisão, né, Baal era um deus promíscuo, era um deus que era um deus da fertilidade, e aquele povo também naquele tempo ele estava se entregando aquelas, vamos dizer assim, doçuras, né, daquele tempo. Então nós precisamos, irmãos, reconhecer, voltando aos nossos pontos, né, precisamos entender, né, se estamos ouvindo a voz das pessoas certas, precisamos ouvir realmente a voz de Deus e sabermos as consequências, como esse último texto também falou, que se nós não estivermos baseados na palavra, né, nas leis do Senhor, o nosso templo, né, vamos dizer assim, vamos trazer para os dias de hoje, o nosso templo do Espírito Santo, ele será destruído. Não que o texto fale isso, mas trazendo para os nossos dias de hoje. Então nós precisamos reconhecer a voz do Senhor e saber seguir ela, não somente saber, porque senão a gente faz como Acabe, conjecturando. Eu tenho certeza que Acabe sabia o caminho que ele tinha que seguir. Ele sabia que ele não precisava daquela guerra. Se bobear, Deus até dava aquela terra depois para ele. Mas ele escolheu nos seus caminhos, naquele momento, o caminho da batalha. E uma batalha que ele não ia ganhar. E que a gente também saiba, né, entender quando Deus fala conosco, que a gente precisa ir e que a gente não precisa ir, que a gente precisa ficar ou se levantar, que a gente precise mudar, né, a nossa situação das nossas vidas hoje,
mas ouvindo a voz do nosso Senhor. Espero, irmãos, que eu tenha conseguido passar o que o Senhor falou comigo durante esse final de semana, e que a gente escolha, né, realmente servir o Senhor, né, se o meu povo clamar ao Senhor, orar, jejuar, saber ouvir realmente a palavra do Senhor em nossas vidas, e não nos enganarmos por palavras estranhas, por vamos dizer, profecias estranhas sobre a nossa vida, e também sobre a nossa família, vamos dizer assim, BNE. Que essa igreja, ela seja, né, continue, na verdade, firmada nos propósitos do Senhor, e seguindo o propósito que o Senhor tem para ela, não nos desviar do caminho. Nosso foco vai ser Cristo e falar do amor dele por toda essa comunidade. Embora a gente olhe às vezes e fale, cara, não tem solução, mano. Essas pessoas, elas não querem mais o Senhor, né? Como as pessoas daquela época, saindo um pouco desse nosso texto, mas como aquelas pessoas não queriam mais seguir o Deus de Israel, elas estavam seguindo um outro Deus. E hoje, quando a gente olha para essa Vila Cruzeiro, a gente vê que, se com certeza alguém ali pedir um conselho para a gente vai falar que eles estão errados, mas eles não vão ouvir a nossa voz, porque eles já têm encruado no coração deles o que eles querem. Então, que o Senhor amoleça o coração dessas pessoas, não sejam como foi com Acabe aqui, mas que o Senhor quebrante o coração dessas pessoas, e que elas olhem para dentro delas, saibam, né, reconhecer que elas realmente estão erradas, e elas escolham não mais viver o caminho que elas estão, assim como eu, assim como cada um, irmãos. Nós sabemos o que fazemos errado e o que não fazemos na nossa vida, e a gente sabe o que a gente precisa fazer para tomar uma posição verdadeira, como Josafá fez. Olha, eu quero ouvir mais alguém aí, porque tem alguma coisa errada aí. Se está tudo muito certinho, tem algo errado. Então, que o Espírito Santo nos confronte a cada dia, a cada manhã, a cada noite, a cada deitar na nossa cabeça no travesseiro, que o Espírito Santo nos confronte, né? Conforte não, nesse momento nos confronte e nos mostre o que nós estamos querendo fazer de errado, e que ele fale assim, ó, não é por aí, e que a gente escolha essa palavra do Espírito Santo, ó, não, eu vou seguir o Espírito Santo, eu não vou por lá não. Amém, irmãos? Espero que o Senhor fale, continue falando ao coração dos irmãos. Amém? Obrigado. Amém. Obrigado, Epifânio, Deus abençoe. Palavra atual, pertinente. Quando a gente fala sobre conselhos, quando a gente fala sobre atitudes, e até mesmo a questão da influência que a gente recebe, isso é importante, porque se na vida secular um conselho errado, uma amizade errada, um envolvimento com pessoas erradas te leva para o buraco, imagina no mundo espiritual. Vocês lembram do Roboão, filho do Salomão? Caso parecido, os conselhos, né? Tinha uns anciões, as pessoas experientes, Roboão, não faz isso, faz dessa forma. Mas ele quis ouvir os amiguinhos deles, os conselheiros mais jovens, que naquela época, né, foi o contexto. E aí deu no que deu, a divisão do reino, sul e norte, por conta dessa questão aí, de ouvir um conselho errado. E o povo não aprende, né? Porque aí vai lá para frente e o negócio se repete. Aí você vai para 1 Coríntios 15, Paulo fala assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que nós nos aconselhamos, com as pessoas e tenta bem, né? Isso que o Epifânio falou, a pessoa às vezes vai para o extremo de um lado do outro. Você tem que conviver com todas as pessoas. No trabalho, você não vai ser aquele irmão isolado, aquele irmão que acha que é o superior. Não é isso que a palavra está dizendo. Você tem que ser luz. Claro que cada um vai ter o seu time, vai ter o seu tempo, dependendo até do histórico da pessoa.
Pô, se você vem do universo de drogas, né, vício, um monte de coisa, pô, tu vai ficar andando no meio de um monte de pessoa fumando e bebendo? Você não vai fazer isso, porque você é como se você estivesse flertando com o pecado. Então, uma hora ele vai te cutucar. Então, aí é uma outra história. Mas Deus, ele manda nós sermos, Jesus nos ensina isso, sermos luz. Então, você precisa estar em todos os ambientes, mas você precisa saber que você é um agente que ilumina, um agente que salga, e não um agente que vai ser iluminado, entre aspas, ou que vai ser dessalgado, né? Então, a gente precisa ter muito essa percepção, tomar muito cuidado, por isso que o discernimento é tudo, para você entender, para você não errar, para você não vacilar, e você não acabar como Acabe, né? E tantos outros exemplos ruins. E é aí que é o extraordinário da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não, do verbo tolir, né? Não tolhe, né? Ela não cerceia, ela não fecha aquilo que dá errado. Pelo contrário, você vê os erros lá. Você vai pegar qualquer livro religioso aí, ele vai botar só o que é bonitinho. A palavra de Deus não, a Bíblia não. Deus deixou, está lá o pecado de Davi, está lá o pecado de Abraão, está lá o pecado de Adão, está aí o pecado dos caras da Bíblia, dos reis do norte, dos reis do sul, está todo mundo lá. Por quê? Porque Deus quer que nós vejamos o exemplo. O próprio Salomão, um homem que Deus deu muita sabedoria, e ele rifou a sabedoria dele com sexo, com prostituição, com deuses falsos, e ele, você vê o livro de Eclesiastes, ele vomita, ele joga toda, né, a deprê dele, né, um velhinho ali, fala assim, poxa, tudo é vaidade. Ele encerra o livro dele, depois fala, tema a Deus, busca o Senhor, mas você vê que todo o livro de Eclesiastes, ele é uma palavra melancólica, porque é um cara velhinho, que já foi jovem, e ele fala para os jovens, eu fiz muita burrada, então a gente precisa aprender com isso. Fechamos os nossos olhos, vamos orar, e estamos encerrando, e sempre no pós-mensagem bíblica, assim como todo culto que a gente celebra a Deus hoje, a gente precisa refletir. É a hora de você falar com Deus, né? Já tivemos o momento da adoração, do louvor, sentimos a presença do Senhor, tivemos o momento da oração, o momento da gente falar mais com Deus, o momento da palavra, o momento da gente refletir, olhar assim, e a gente não pode ficar naquela tipo assim, pô, legal, né? Pô, né? Josafá, Acabe, o profeta A, B, pô, legal, né? Vou para casa, tchau, gente, valeu. Não, é hora de você refletir. Falar assim, poxa, o que esses caras erraram que eu não devo errar hoje? Será que eu não estou indo no mesmo caminho que esses caras lá do passado erraram? Será que eu não estou percorrendo o mesmo caminho que eles percorreram? De repente, quem está nos ouvindo agora é um jovenzinho, né, cheio de si, que fala assim, mas eu estou certo, não, minha mãe é retrógrada, meu pai, não, a geração de agora é o que eu sei. Será que é assim mesmo? Então coloca aí, você que é cristão, pense agora, reflita, coloca a sua vida diante de Deus, vai falar assim, eu estou ouvindo conselhos errados, estou andando com quem não deveria andar. Então está na hora de você limpar o teu caminho, limpar a tua vida, limpar a forma de viver e aplicar aí a presença de Deus, aplicar aí a palavra de Deus, aplicar aí pessoas de Deus. Você vai conviver no trabalho, na faculdade, você vai andar com as pessoas da sua família que não tem conhecimento de Deus, você vai andar com todas essas pessoas. Mas na hora das decisões, mas na hora que você for agir, as coisas que você tem feito, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Senhor, em meus passos o que faria Jesus, como diz o grande livro aí. Em meus passos o que faria Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que vimos e ouvimos nessa noite. E agora, Deus, colocamos nas Tuas mãos as nossas vidas, as nossas decisões, talvez pessoas agora que tenham aí que tomar decisões importantíssimas nessa semana. E não entenderam o porquê que estava assistindo, cultuando, vendo esse vídeo, mas agora começam a refletir, caramba, eu vou tomar uma decisão agora essa semana, eu tenho que tomar uma grande decisão nesse mês. Ainda nesse ano eu preciso tomar essa decisão. E agora eu estou entendendo que eu preciso refletir, que eu preciso colocar minha vida diante de Deus e chamar pessoas que precisam, pessoas que temam a Deus e que podem me ajudar nessa decisão. Preciso me aplicar mais na leitura da Bíblia. Deus, nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós. Momentos mais fortes, mais demorados com Deus em oração, refletindo, Senhor, nos ajude, Senhor, para que possamos ter
tomar decisões assertivas, para que a gente não erre. A pior coisa que tem é chegarmos numa situação apática, perdão, uma situação ruim, triste, em que a gente olha para trás e fala, puxa vida, poderia ter tomado uma decisão mais assertiva, mas agir pelas emoções. Então agora é o momento de não agirmos pelas emoções, mas agirmos baseados no que o Espírito Santo fala ao nosso coração. E isso, na parte prática, Senhor, é nós lermos a palavra, é nós pedirmos conselhos a pessoas que têm um histórico, como o Epifânio falou, que possa nos ajudar, é pedir conselhos de mais uma pessoa, porque a palavra de Deus fala isso, né? Aqueles que têm muitos conselheiros acertam, Deus, e colocar tudo isso diante do Senhor para que a gente não erre. Autoridades nas nossas vidas, pais sábios, talvez não tenhamos mais os nossos pais, mas um irmão sábio, uma pessoa cristã, uma pessoa, né, que tenha vida com Deus, que viveu experiências, que pode nos ajudar, e sempre colocando no crivo da presença de Deus, porque o crente, tudo que ele deve fazer, isso é aceitar a Jesus, isso é tomar decisão por Cristo. É em tudo que nós fizermos, nós perguntarmos a Jesus o que ele acha daquela nossa decisão. Isso é aceitar a Jesus, não é um ato mecânico, Senhor, de irmos na frente, falarmos que reconhecemos o Senhor, mas na nossa prática do dia a dia nós não nos aconselhamos, nós não pedimos o discernimento do Senhor para nada. Então Deus nos ajude. Possamos aprender com esses grandes homens de Deus no passado e até com aqueles que erraram no passado, para a gente não cometer os erros deles. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus e que a presença e o consolo do amado Espírito Santo esteja com a Igreja Batista Nova Esperança, esteja com o teu povo que nos ouve agora e com todo o teu povo espalhado sobre a terra e também com a igreja perseguida, porque sabemos, ó Pai, ouvimos aí relatos recentes agora nessas últimas horas de uma igreja, Senhor, do Senhor, que foi destruída agora na Síria, né? Um homem-bomba entrou lá e destruiu, e na Nigéria também. Então, Senhor, tenha misericórdia do teu povo que não consegue nem mesmo te adorar. Então, que a tua bênção esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Últimas notícias, né? Falar algumas coisas para fechar. Fora os cultos da semana, né? Mencionei agora na bênção, lembrei, né? Teve uma igreja quase agora que foi explodida, né? Na Síria, né? Um local que está igual o Irã, né? Que, né? Se cair lá o governo tirano, fica naquela lacuna, né? E a Síria está meio assim, e tem locais na Síria que são locais que ainda falam o aramaico, que é a língua de Jesus, está lá, com algumas mudanças obviamente mais modernas, mas é o único local do planeta, tem algumas comunidades cristãs ali que ainda falam aramaico. E esses extremistas, eles querem muito destruir esses locais porque eles entendem que destruindo a língua do Messias, de Jesus, eles destroem o cristianismo, né? É assim eles entendem, a gente sabe que não tem nada a ver com isso. E na Nigéria também teve um assassinato em massa lá de cristãos. Acontece muita coisa na Nigéria. Acontece muito em alguns países da África. Existe um genocídio acontecendo a cristãos nesses locais. Mas só se fala, né, de determinadas regiões que, né, é a modinha, né, já sabe, é política, né? Então vamos orar por esse povo também. Temos nossas programações na semana e a diferença de hoje, o pessoal deve estar estranhando, a gente não está tendo uma live ao vivo. A gente está sem internet desde ontem, sábado, né? Vamos tentar falar com os técnicos aí para consertar esse negócio. Então o pessoal que nos acompanhou hoje aí está acompanhando de forma offline. A gente vai tentar postar agora no final da noite de domingo, né, para o pessoal que ainda está no domingo, gosta de acompanhar, assistir antes de dormir, para que seja tudo bem. Então Deus abençoe, queridos. Vão na paz, obrigado pela presença aqui, pessoal de casa também. Deus abençoe.